Boa noite a todos. Vamos realizar agora uma prece. Quem desejar pode fechar os olhos. Agradecemos, Pai Celeste, por este momento. Agradecemos, Mestre Jesus, e que possamos seguir os Teus ensinamentos quando nos diz que sejamos Teus filhos, estando no mundo, sem ser do mundo. Que possamos entender as dores, as desilusões, mesmo as alegrias passageiras, como situações que se apresentam neste plano terreno, mas que somos maiores todos os desafios desta caminhada. Que tenhamos a certeza de que com coragem, perseverança e fé, nós conseguimos sim ultrapassar estas barreiras do desânimo, da injustiça e de todas as situações que se apresentam na caminhada, entendendo que todas estas situações passam, de alguma forma, elas passarão. Agora, o que vai continuar conosco são os nossos pensamentos, as nossas ações, o que nós fizermos por nós e pelos nossos semelhantes. Que a Tua luz nos envolva a todos e que esta luz esteja envolver o nosso irmão Dirceu na sua reflexão de hoje. Que assim seja. Quando eu estudava, há muitos anos atrás, tinha um professor de engenharia mecânica, ou mecânica agrícola. Ele aprontava os motores com as dificuldades, com as deficiências, para que os estudantes descobrissem qual era o sintoma desses motores. Eram 30 motores, 60 alunos, 2 alunos por motor, e nós tínhamos que descobrir por que fumaciava branco, por que fumaciava preto, por que não pegava o motor, por que falhava, e até que se chegava à conclusão, junto com ele, de qual é o problema que existia no motor para solucionar. Muito bem, se aprendeu sobre motores. Depois, como espírito, a gente começou a entender as dificuldades e as dores que nós passamos a ter, conversando com as pessoas, como disse a nossa irmã, depressões, tristezas, dores lombares, dores na coluna, problema de tireoide, de pedras na bilis, pedras nos rins, pedras na bexiga, enfim, são centenas e centenas de dores que chegam até nós. E lendo um livro esses dias sobre um médico alemão, cientista, que estudou muito a parte espiritual, e se chama A Doença como Linguagem da Alma. Muito bom esse livro, pessoal. Ele fala dos cânceres. Por que nós temos cânceres? Por que nós flui dentro de nós células malignas que se revoltam conosco mesmo, com os órgãos que elas deviam cumprir uma missão? Por que elas se tornam células revoltosas dentro de nós? Muito importante. E estuda órgão por órgão, a saúde do órgão e as deficiências e as formas de corrigir. Então eu recomendo esse livro, A Doença como Linguagem da Alma. E ele diz que, antes de tudo, 99% das nossas dores vem da alma, ou seja, do perispírito, do nosso espírito divino e imortal. Por que nós adoecemos? Porque dentro de nós tem uma conduta que não é boa. Tem alguma coisa que nós procedemos errado. Tem alguma viciosidade, algum pensamento que maltrata o nosso ser como conjunto. E nós temos sido orientados através dos nossos benfeitores, e as pessoas estão muito distanciadas de si mesmas.
estão muito apressadas mentalmente, estão com um desequilíbrio no campo mental inferior, que é aquele campo mental que mantém todo o nosso organismo funcionando perfeitamente. Chega um ponto que nós nos desequilibramos por algum motivo e adoecemos, independente da idade. E é por isso que nós escolhemos para os grupos de estudo de quinta de noite, de sábado de tarde às 2h30 e quinta às 7h30 da noite, Relações Luminosas, que recomendamos que seja lido. Por que esse livro? Porque quando nós estamos nos tratando bem, tratando aqueles que estão na nossa volta bem, com paciência, com resignação, com mansuetude, com luz interior, nós formamos uma energia salutar na nossa volta, no nosso lar, conosco mesmo. Diminuem as obsessões, diminuem os problemas que acarretam tanto na parte material quanto na parte espiritual. Agora, antes de chegar aqui, eu estava passando por Santiago. E um moço que tem uma mecânica grande em Santiago, cheguei até ele para um concerto, me abraçou feliz, porque tinha casado, a mecânica dele progrediu um monte, e feliz da vida. E sabe, Dirceu, eu fui lá na casa do Espírito de vocês, e vocês me libertaram. Mas como libertar? Claro, o Senhor mesmo me disse que eu estava todo amarrado espiritualmente. E realmente ele tinha uma corrente espiritual na volta dele. E foi desmanchado essa corrente aqui no passe isolado. Na próxima semana começou a progredir, a mudar o aspecto mental, ficou feliz e tudo se abriu. Montou filial, comprou um sítio, casou, diz, olha, não quero mais nada na minha vida. E sábado eu vou lá para tomar mais um passe e tirar mais alguma corrente que tenha ficado. Veja só, mudou a sintonia. Não precisava ter passado pela obsessão. Claro que não. Mas a tristeza, a falta de ânimo, o pensamento negativo foi levando para o lado das obsessões e do aprisionamento espiritual energeticamente negativa nele mesmo. Então nós temos que ter cuidado. O que estamos fazendo perante a vida? Será que eu estou sendo luminoso? Será que estou dando afeto? Será que eu estou dentro das mensagens de Jesus perante a vida? O que eu estou fazendo aqui na Terra? E esse livro, ele diz assim: construa um novo olhar sobre a sua vida. Faça luz em seu caminho antes de qualquer coisa. Então veja que ele nos esclarece como proceder perante a vida, perante nós mesmos. Comportamentos que afastam você da lei do amor. Por que nós não amamos? Que dificuldade nós temos para amarmos de verdade? Uma mensagem trazida há 2000 anos e que nós não conseguimos desenvolver dentro de nós. Somos puro pensamento e emoções. E cadê o coração? Então, esse livro ajuda a esclarecer qual é o caminho que nós devemos fazer para sermos luminosos. Para onde estivermos, sermos bondade, doçura, energia que transmitem aos outros. Comportamentos que aproximam você da lei do amor. Cumpra seu karma primeiro com você. Veja, são títulos muito importantes para a gente ler e estudar. A solidão só existe para quem se autoabandona. Quando nós temos tristeza, quando nós temos amargura, teve uma senhora que perdeu o pai alguns dias atrás e começou a chorar há 2 meses, não parou de chorar. Ela se abandonou porque perdeu o pai. Então, e o pai triste do lado espiritual, porque a filha estava chorando e ele não conseguia se distanciar da filha. Então veja,
nós nos abandonamos quando alguma tristeza chega até nós e nós alimentamos isso. Precisamos dar um salto para que isso saia fora para o nosso pensar, para o nosso sentir. Ficar ao lado de alguém para pagar dívidas espirituais não é cumprir karma. Bom, isso é com as mulheres. Não é verdade? Baseado então nesse livro e baseado na atualidade, quando nós estamos sendo provados, muito provados, por muitas circunstâncias que chegam até nós, segundo Jesus, nós precisamos, e segundo esse livro, desenvolver em nós a paciência, a serenidade. Porque foi dito há 2000 anos que os mansos, pacíficos, herdariam a terra. Então nós estamos nessa balança de sermos observados em nós mesmos. Qual é a maior dificuldade? É falta de paciência. A ciência da paz. Quando nós não temos paciência, nós estamos apressadinhos, angustiados, intranquilos, nervosos. Isso é muito fácil de explicar, porque nós corremos mentalmente de uma forma incrível. Nós não sentimos. Nós nos desequilibramos emocionalmente. Então nós vamos ler a mensagem de Jesus para essa noite, a paciência. A nossa irmã vai ler e nós vamos concluir. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário. O Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Então veja, a dor chega a cada um de nós. Por que chega a cada um de nós? Vocês poderiam me ajudar? Por que chega a dor a cada um de nós? Mais cedo ou mais tarde? Quem é que me ajuda? Por que chega a dor? Agora sim, falei. Quer me ajudar? Quer dizer? Nós devemos crescer diante da dificuldade que está acontecendo, e já que a gente não tem aquele conhecimento para trazer ela com mais alívio, então a dor vem para nos ajudar a evoluir, a amadurecer. Com certeza. Como nós somos perfeitos e estamos na escola da materialidade, nós erramos muitas vezes. E o erro traz consequências em nós, nos dizendo: olha, você está procedendo errado, modifica. A dor é o professor nosso, que tenta nos dizer que nós devemos mudar a nossa conduta, os nossos hábitos, a forma de ser, os relacionamentos, o materialismo. Como foi dito, estar no mundo ou viver no mundo sem ser do mundo. É muito difícil, porque nós encaramos uma materialidade forte pela atração, pela necessidade. Nós alteramos muito o quadro do materialismo em nós. Então, dor, vamos passar. Mas saber passar por essa dor e sentir o que ela quer nos dizer é muito importante. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos
e colocar a nossa paciência à prova. Então veja, vão acontecer, como o Dirceu, com qualquer um de nós, provações nesse sentido. Nós costumamos, às segundas de manhã, reunir todos os funcionários, nos dar as mãos, conversar um pouco sobre uma das virtudes que se deve desenvolver durante a semana e rezar o Pai Nosso. Dentro do galpão da oficina, nós rezamos todas as segundas-feiras. Melhorou muito. E a gente falou sobre paciência, que seria a semana da paciência. Segunda-feira. 2 horas depois, o Dirceu se alterou. Não teve paciência. Porque um dos funcionários diz assim, não me pagaram ainda, porque são mentirosos, porque isso, porque aquilo. E o dinheiro estava na mão. E o Dirceu se alterou. Então veja, não é fácil, pessoal. A gente 2 horas antes tinha falado sobre paciência. E o mundo nos trouxe a prova ali para ver se era verbal ou se a gente estava aprendendo mesmo. Então nós vamos se testar para ver quantas vezes nós vamos ter que calejar para sermos tranquilos, termos serenidade, pensarmos antes de agir. A sorte, o funcionário já tinha de trabalhar em outra região. Veja só. Então, não é fácil de a gente manter as virtudes, mas essa é a lei e nós precisamos repetir até que isso se cumpra dentro de nós. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte para o chão. É a perseverança. Nós precisamos perseverar constantemente. Como somos alunos, aprendizes na terra, nós precisamos insistir conosco mesmo. Vou frequentar um grupo de estudo, mas vou frequentar mesmo. 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu quero fazer com que esse espírito melhore e que chegue no plano espiritual pouco melhor do que quando chegou aqui. Então nós não podemos desanimar de nós mesmos. Se nós voltarmos os olhos para o nosso passado, para trás, 10, 20 anos atrás, já se passaram. O que eu progredi nesse tempo todo? Devemos fazer essa reflexão. Quanto eu progredi? E quanto eu devo progredir para me transformar em uma criatura melhor na hora de entrar no plano espiritual? Então, nada de acomodação, nada de sentir dores e se consolar com essas dores, e sim agir e reagir. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Algum tempo atrás, nós estamos trabalhando na parte espiritual há 30 anos. Aí a gente achava que já estava prontinho, que não precisava trabalhar mais. O benfeitor esses dias disse, irmão, os espinhos vão começar a aparecer daqui para frente. Os espinhos começarão a aparecer daqui para frente. Então veja, nós temos que trabalhar, trabalhar, trabalhar e nos superarmos diante de todas as provas que chegarão até nós. Porque cada um de nós teve um passado. Será que nós não fizemos escravo, não escravizamos, não sacrificamos amigos ou, enfim, pessoas
que estavam conosco em outras vidas, que hoje isso vem em forma espiritual para nós nos tornarmos melhores e nos direcionarmos para o bem? Claro que vem, e precisamos entender isso. Então a vida não é fácil, mas ela se compõe de crescimento espiritual e de crescimento do sentimento para no fim aprendermos realmente a amar. A caminhada é difícil, mas ela vai se concretizar nos transformando melhor. E se nós tivéssemos parado há 5, 6 vidas passadas, tivéssemos nos suicidado ou desistido da vida, nós não estaríamos aqui progredindo no sistema de tecnologia avançada, onde todos nós vamos aprender. E um dia vamos aprender a sentir, com certeza. Então vamos levantar, vamos rezar juntos, vamos agradecer por estarmos unidos nessa noite. Podem se dar as mãos enquanto escutamos a prece. Agradecemos, Senhor, por este momento, que possamos desenvolver sentimentos no bem, onde quer que nos encontremos. Que possamos entender as situações que vivenciamos como aprendizados na nossa caminhada, procurando fazer o melhor que nos for possível, para que possamos, quando daqui sairmos, estarmos um pouquinho melhores do que quando aqui chegamos. Mas para isso, a coragem, a perseverança, a resignação, a paciência precisam fazer parte da nossa caminhada. Que tenhamos o olhar diante das situações que vivenciamos no nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo olhar para um futuro que vai depender das ações do nosso hoje. Com certeza todos nós queremos algo melhor, então precisamos fazer hoje a nossa parte, o melhor que nos for possível para sermos merecedores. Que a tua luz, Mestre Jesus, esteja a iluminar todos, encarnados e desencarnados, e todos aqueles no qual neste momento estamos pensando, vamos envolver juntos, rezando um Pai Nosso. Assim seja.